Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz, professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional aqui do Instituto Rodolfo Souza. Vou ministrar com vocês neste curso Direito Constitucional, matéria que eu sou suspeito para falar. É magnífica, direito constitucional é extraordinário, não há nada que você estude em direito que não frequente, que não passe pelo direito constitucional. Então se você é fã de direito penal, você tem que saber um pouco de direito constitucional, se você é fã de processo penal, você tem que saber um pouco de constitucional, daí por diante. Então, direito constitucional é a disciplina coringa de qualquer concurso, porque é a disciplina coringa do próprio direito como um todo. Meu nome é Luiz, já está no quadro, professor Luiz Felipe, que tem o Instagram, quem quiser seguir, mandar dúvida, tirar dúvida da matéria, professor sou eu, Pessoal, pode mandar que o professor tira, tá? Só ter paciência que eu sou meio lento ali no Instagram, não entro com muita frequência, mas sempre que entro, tento responder na ordem cronológica todas as perguntas jurídicas que me são direcionadas. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar? Pessoal, eu faço sempre na aula presencial uma provocação que eu vou trazer aqui também para a aula visual, audiovisual, que é a seguinte pergunta: o que é Constituição? Você que está em casa, você não está aqui, eu não estou te vendo, você está me vendo, mas eu não estou te vendo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos interagir como se estivéssemos na sala de aula. E isso não é fantasia do professor, não é palhaçada da minha cabeça, não é brincadeira não. Isso é para que o seu cérebro entre mais na aula, para que ele seja mais estimulado e com isso você aguce mais setores responsáveis pela memória. Então vai por mim, quando eu peço interação para você, diga aí, diga em voz alta, você diz mesmo. Quando eu falo assim, pensa aí, pensa mesmo. Se você assiste aula, meu irmão, com o celular aqui, no Instagram e tal, no Twitter, a professora, o que é direito constitucional? Deixa ele falando aí. Quando ele definir, eu olho, irmão, você está fazendo isso muito errado, você está rasgando seu dinheiro. A aula audiovisual, o que tem de diferença para a aula presencial é a facilidade de você estar em casa, você pausar, você poder ir ao banheiro a hora que você quer e voltar no mesmo ponto, controlar o momento que você vai assistir, são essas facilidades. Fora isso, tem que ser igual, cara, ou mais concentrado ainda, beleza? Então, sempre que eu quiser interagir com você, você interaja comigo, como se estivéssemos na aula presencial, fôssemos só eu e você numa aula presencial, beleza? Então, a primeira pergunta, que diabos é Constituição ou direito constitucional? O que é isso? Constituição mesmo, o que é isso? Professor, eu nunca estudei direito, estou começando agora, como é que eu vou saber? Mas você já viu na televisão, cara. Você viu no jornal alguém falar assim, tal ato viola a Constituição. E o que vem à sua cabeça? Será que é um livro? É um papel? É escrito esse negócio? Não é escrito? Está em algum lugar? Eu vou lá e consulto? Está na internet esse negócio? É um tipo de lei? Não é um tipo de lei? Alguma coisa tem que vir à sua cabeça. Nem que seja, deve ser aí algum arquivo, algum documento que tem lá umas obrigações. Pronto, é uma noção. Alguma noção você tem que ter. Alguma noção você tem que ter. Professor, eu não tenho noção nenhuma mesmo, eu realmente sou meio tapado, eu não tenho noção nenhuma. Vai contigo daí. Então, beleza. Vamos construir juntos. Se formos pegar ao pé da letra, a rigor, Constituição é o ato de constituir alguma coisa, dar origem, sistematizar, construir, dar existência. Se formos pegar ao pé da letra, gramaticalmente falando, Constituição pressupõe constituir alguma coisa, inaugurar alguma coisa. E o que seria? O que eu vou constituir com a Constituição? Você vai constituir algo chamado Estado. Estado sob o ponto de vista jurídico-político, uma estrutura com povo, com território, com organização política, um grupo que comanda, um governante, com algum sistema político escolhido e um grupo comandado, os administrados, os particulares, que se submetem às regras daquele sistema. Então, quando eu falo em Constituição como constituir, a proposta é constituir um modelo de Estado, constituir e organizar um modelo de Estado. Até aqui, beleza. Mas sempre foi assim? Continua sendo só isso?
Não e não. Nem sempre foi assim e não continua sendo só isso. Não que isso seja pouco, isso já é muito. Mas as constituições modernas, especialmente a brasileira, vai além. Vai além. Não é só constituir o Estado, vai dizer muito mais que isso. Agora vamos dar uma pausa nessa conceituação. E vamos refletir um pouco o aspecto histórico desse negócio. Onde se começa isso? Bom, que a ideia é constituir, você já entendeu. Constituição é constituir o Estado. Então, peraí, professor, se Constituição é constituir o Estado, organizá-lo, dar a ele existência política e existência jurídica, então eu não tenho Constituição sem Estado? Opa, você está ficando esperto. Já começa a ficar interessante o negócio. A ideia é exatamente essa. Eu não consigo pensar em Constituição se eu não penso em Estado organizado. Se não tem uma estrutura de um Estado, não tem como pensar em Constituição. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Isso começa, pessoal, há muito tempo. Quando a gente estuda história do constitucionalismo, fala-se em Constituição muito antes de Cristo. Ou fala-se em movimento constitucional ou direito constitucional muito antes de Cristo. Fala-se em direito constitucional lá nos Hebreus. Fala-se em direito constitucional em 529 a.C. em Roma, quando se funda a primeira república da história da humanidade. Olha isso, cara. Olha isso. Professor, mas já escreviam direito constitucional? Já tinha apostila, doutrina, vadimeco? Claro que não, meu querido. Sequer o nome direito constitucional existia. Mas na prática aquilo já era direito constitucional, porque estava constituindo um modelo de Estado. Ainda não tinha Constituição escrita, ainda não tinha a disciplina de direito constitucional, mas já estava se constituindo um Estado. Olha só, 529 a.C., primeira república da história da humanidade. Professor, durou muito? Nada. Naquela época, adivinha o que derrubou a república? 500 anos antes de Cristo. Adivinha o quê? Corrupção. Olha, cara, você acha que o Brasil inventou a roda com corrupção? 529 a.C., cara, 500 anos antes de Cristo, a República de Roma ruiu, durou pouco tempo. Por quê? Por corrupção, cara. Olha que interessante. Veja como é a humanidade que está contaminada há muito tempo. Aí, beleza. Ruiu ali. A gente só volta a falar de novo em direito constitucional. Sabe quando, meus amigos? Sabe quando? Lá para o fim da Idade Média. Mas muito tempo. Mais de 1000 anos depois, cara. Mais de 1000 anos depois. E uma outra história, diferente dessa da República Romana, uma outra história se destaca como um dos marcos históricos, ou mais um marco histórico desse processo de surgimento dessa matéria chamada... Vem comigo, viaja comigo. Deixa eu viajar sozinho, não. Viaja comigo. Isso é só a introdução. Vamos para um segundo aspecto histórico. Muito tempo depois, 1215, na Inglaterra, a gente volta a ter mais um símbolo, porque respirou direito constitucional em 529 a.C. em Roma. Respirou e afundou de novo. Volta a respirar de novo em 1215, na Inglaterra. Um cara chamado Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, parte para as expedições das cruzadas, expedições católicas que mais mataram do que pregaram, né? Não era proselitismo, era extermínio mesmo. E as cruzadas partem com Ricardo Coração de Leão liderando uma das cruzadas, né? Foram muitas as expedições das cruzadas, mas Ricardo Coração de Leão controla uma delas, né? Lidera uma delas. Só que Ricardo Coração de Leão, de repente, não voltou. Passa-se ali 10 anos, 20 anos, mas Ricardinho está demorando, né? Rapaz, eu acho que Ricardinho bateu as botas. Percebe-se, depois constata-se que Ricardo Coração de Leão morreu nas cruzadas. No lugar dele assume seu irmão João, que não herdou porra nenhuma do pai, por isso ganhou o nome de João sem terra, porque não herdou terra do pai, né? Não é porque ele era filiado a nenhum movimento de reforma agrária, não, tá? É porque ele era
um sujeitinho sem terra mesmo, coitado, não tinha terra, né? Era rei, não herdou terra do pai, foi apelidado, né? É comum se apelidar os reis, foi apelidado de Ricardo Coração, de Dom João sem terra, né? João sem terra. O João sem terra era um cara metido a autoritário. O João sem terra começou a incomodar muito os barões, começou a incomodar muito a elite da Inglaterra. Acompanha a história que vale a pena. O João começou a incomodar a elite, começou a aumentar muito a carga tributária e naquela época o Estado podia tudo contra qualquer um. A sociedade nada podia, nem mesmo os barões, praticamente nada podia. Era tudo nas mãos do soberano, nas mãos do rei, que poderia fazer qualquer coisa contra qualquer um. Não era diferente com Dom João sem terra. Daí os barões começaram a se incomodar e botaram o João na parede. Disseram: Sr. João, tudo bem com o senhor? Viemos aqui trocar uma palavrinha, 2 minutos de prosa. Aí o João disse: pois não, súditos, subalternos, comandados, zero esquerda, os barões, né? Digam, por que estão incomodando o vosso rei? Aí os barões, na moral, disseram: não, Sr. João, que isso? Coisa rápida, que é coisa rápida? A gente está aí mais ou menos uns 500 aqui dentro. Lá fora, ao redor do palácio, ô Sr. João, tem mais uns 2.000 e cada um de nós tem mais ou menos uns 10 servidores, né? Uns 10 servos que trabalham para a gente ali. E os servos fazem o que a gente mandar, sabe? E assim, está todo mundo aí com foices, machados, enxadas, mais os seus subordinados, seus empregados, com um pedaço de pau e ferro. E aí a gente vai trocar uma ideia contigo, na moral. E a ideia é o seguinte: ou você dá uma segurada, ou a gente vai esmagar o teu crânio e arrastar o seu corpo em pedaços pela cidade. Aí o Dom João falou: persuasivo, bom argumento, que isso? Botar civil. Serve uma comida pessoal, que é isso? Vamos trocar ideia, boa proposta, a proposta é boa, vamos dialogar, claro, vocês são meus amigos, cara, vocês são meus parceiros, você está comigo aqui, meus amigos, meus barão, porra. Mas é tudo brother. Já mudou o discurso. Professor, o diálogo foi podre, patético assim. Eu não estava lá. Né? Não estava lá, não tinha WhatsApp, ninguém gravou a conversa. Então a história conta da maneira que ela quiser. E eu, né, estou me apropriando intelectualmente da história. E com licença poética, eu estou acrescentando os diálogos que são meus. Mas o acordo aconteceu. Se o diálogo foi esse, eu não faço ideia. Certamente não foi esse. Eu estou inventando o diálogo. Mas que o acordo aconteceu, aconteceu. E o Dom João foi obrigado a assinar uma carta. Nessa carta, ele dizia: pera lá, estou mais tranquilo, estou mais light, vou dar uma segurada. Eu não posso mais aumentar impostos quando eu bem entender. Eu não posso mais tomar dinheiro dos barões quando eu quiser. Não posso, não é mais bagunçado assim. Não é na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Tranquilo? Pessoal, vocês estão felizes com o acordo? Pessoal, que isso, Sr. João? O senhor realmente é ótimo de diálogo. A gente está muito feliz com essa consciência que o senhor tem, com essa clareza que o senhor tem. Muito obrigado, Dom João. Ele, que isso? Amiga é para essas coisas, cara. Para mim, vocês não são administrados, governados. Para mim, vocês são irmãos. Sangue do meu sangue. E pronto. Fim. Publica-se a carta, copia-se a carta, espalha-se a carta por toda a Inglaterra. A carta de Dom João sem terra. A carta maior, que depois vem a ser chamada de Carta Magna. Não é magma de vulcão, tá? Carta Magna. Olha que beleza. Carta maior, Carta Magna. Sabe qual é o nome que eventualmente se dá a uma Constituição? Você encontra em livros, em provas, a Constituição Brasileira. Sabe qual outro nome que você encontra? A Carta Magna. A Carta Maior. A Carta Superior. Sabia? É comum você ler essa expressão, a Carta Magna Brasileira, se referindo à nossa Constituição. Aí muitos se perguntam: mas por que diabos chamamos a nossa Constituição ou as Constituições de Carta Magna? Por que isso? A resposta é muito simples. É uma associação, é uma referência histórica a 1215, quando o seu João assinou de fato uma carta. O que nós temos hoje não é uma carta, é um documento normativo com artigos, chamado Constituição. A gente vai aprender em detalhes o que ela é e como ela funciona. Mas em 1215, aquilo não era uma Constituição, pelo menos não nos seus termos literais.
Aquilo era uma carta mesmo. Ele assinou a carta, era uma carta para o povo. Só que como essa carta, presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Como essa carta reduzia direitos do soberano, reduzia, limitava os poderes do rei, a quem diga que essa é a primeira Constituição escrita da história da humanidade. Mesmo não tendo essa pretensão, mesmo não chamando de Constituição, mesmo não sendo Constituição na prática, mas talvez seja para a história moderna, né? Fim dali do período feudal, ou baixa Idade Média, né? Morrendo, sufocando ali o feudalismo, nós temos aí um primeiro exemplo, ou talvez o mais claro exemplo, de documento que restringe direitos do Estado, que restringe direitos do poder público. Que restringe, melhor, restringe direitos, fica estranho, mas restringe poderes. Porque não eram direitos, era abuso. Não era direito do Estado, era abuso do Estado. Então vamos reformular isso. Reduz poderes do poder público. Pronto. Aquilo para muitos é a primeira Constituição. Por isso que você encontra até em provas a expressão Carta Magna. É uma forma de se referir às Constituições. Lembrando lá daquele momento histórico, de 1215, em que foi escrito o primeiro documento reduzindo poderes do Estado. Olha que show de bola, cara. Olha que doideira, olha que interessante que é a história do direito constitucional, cara. Foda! Olha o que acontece. Dali para frente, Constituição não é mais apenas constituir. Constituição, ou a ideia de Constituição, porque ali não foi escrito uma Constituição, foi escrita uma carta. Mas a ideia, a partir dali, décadas, séculos depois, é que a grande preocupação de toda e qualquer Constituição, além de constituir o Estado, constituir ou não constituir o Estado, é limitá-lo. Eu vou repetir. A partir dali, começa a se surgir a ideia de que o negócio chamado Constituição, esse negócio chamado Constituição, não existe apenas para constituir o Estado, dar origem e dar organização política ao Estado. Esse negócio chamado Constituição passa a existir também e principalmente para limitar os poderes do governante. Até hoje, essa é a principal preocupação de toda e qualquer Constituição, em regra, especialmente a Constituição brasileira. A grande preocupação de uma Constituição é colocar freios, é colocar limite nos poderes do Estado, como foi lá em 1215, colocando limites aos poderes do rei, seu João sem terra. Show de bola, né? Bacana demais, né, cara? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, e o que é a Constituição, então, professor? Constituição é norma. Constituição é um instrumento normativo, é uma norma superior dentro de uma estrutura política, dentro de um Estado. Estado-nação, né? Não é Estado-membro, Goiás, São Paulo, Minas, é Estado-nação, no nosso caso, Brasil. Estado federado, Brasil. Então, é um documento normativo, no caso do Brasil, escrito, sistematizado, que tem por atribuição constituir o nosso modelo de Estado, bem como e principalmente estabelecer limites à atuação do poder público. É a norma superior de qualquer ordenamento jurídico. Isso é Constituição. E o direito constitucional vai estudar o processo e vai estudar esse documento chamado Constituição. Perfeito? Tranquilo? Veremos que a brasileira tem diversos reflexos. Muito se modificou. Tivemos em 1824, Constituição do Império, depois 91. Tivemos muitas constituições. 46, 34, 37, aí 900, né? 934, 937. Beleza? Tranquilo?
Veremos isso passo a passo, mais para frente. Agora é só a introdução, é só te localizar na disciplina. Sendo mais específico, em relação à nossa Constituição brasileira, o conteúdo dela é o seguinte: organização do Estado. O que tem dentro da nossa Constituição atual? A nossa foi promulgada em outubro de 1988. Essa é a Constituição que estudaremos durante todo esse curso. A Constituição brasileira vigente, promulgada em outubro de 1988. E o que ela tem? A organização do Estado. Por quê? Porque Constituição é constituir o Estado. Mas não só isso. Ela tem também a distribuição de competências. O que mais, professor? Ela tem também a separação dos poderes, que no caso do Brasil, executivo, legislativo e judiciário. Ela tem também um grupinho chamado direitos fundamentais. Tem um cara chamado Hans Kelsen, um austríaco chamado Hans Kelsen, que diz o seguinte: Constituição é sempre uma moldura. Olha que doideira. Ainda nessa ideia de definir o que é Constituição, segundo Kelsen, Hans Kelsen, ele escreveu um livro chamado A Teoria Pura do Direito. Um livro incrível, cara, muito bacana, muito incompreendido por alguns, mas um livro incrível. Escreveu esse livro em 1934. Alguns anos depois fez uma segunda edição, ou a segunda em 1934, não me recordo, mas eu li a edição de 1934, são duas edições, né? Essa acho que é a segunda, foi a que eu li, a de 1934. O Hans Kelsen escreve um livro chamado A Teoria Pura do Direito e nos ensina muitas coisas. Entre elas, essa noção, essa ideia, essa metáfora, que Constituição é a moldura de um quadro. Ele não está falando literalmente, claro que a Constituição não é uma moldura, é uma norma, não é uma moldura. Moldura é moldura de madeira, de acrílico, de vidro. Ele está usando uma metáfora, uma comparação. A Constituição é como se fosse uma moldura de um quadro. Como assim, professor? A moldura de um quadro, literalmente. Professor, esse cara viajou, né? Esse cara fumou viajou. Não, ele não viajou não, cara. A metáfora é muito boa. É muito boa. É a moldura de um quadro. Isso é a tela de um quadro, que é a moldura. O que você vai dizer? Constituição não é a pintura. Constituição é a moldura. É a moldura. Tá, mas o que é a pintura? O que é a tela, então? As demais normas existentes. As outras normas. Professor, eu não entendi P nenhuma. Não entendi nada disso aí, cara. Estava bom até aqui. Aqui só fritou, eu já não entendi mais nada. Quer ver que você vai entender o que o Kelsen quer dizer com isso? Preste muita atenção agora. A gente está entrando um pouco mais na aula. A gente estava na parte introdutória, conceitual. Estamos entrando um pouco mais na aula. Terminou essa parte da moldura, aí vamos entrar 100% no conteúdo e já passaremos a ver conteúdos cobrados em prova. Até aqui ainda é a noção geral. Mas a gente está entrando mais. Eu disse para você que a Constituição brasileira tem esse conteúdo. Dentro da Constituição brasileira você encontra organização do Estado, distribuição de competências, artigo 21 a artigo 24, competências exclusivas, privativas, comum, concorrentes, separação dos poderes, artigo 2º da Constituição, direitos fundamentais, artigo 5º até o artigo 17 da nossa Constituição. Senhora, tem só esses artigos? Não, tem 250, mas sem o DCT, mas uma porrada de emenda, né? Veremos isso ainda, estou adiantando para você. Esse é o conteúdo da nossa Constituição vigente hoje, que foi promulgada, começou a valer, começou a existir em outubro de 1988. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com a moldura? Não entendi.
A Constituição é a moldura. A tela são as demais normas. Pessoal, que demais normas? Todas as outras normas que existem no país. Vamos colocar aqui, ó, lei estadual, lei municipal, lei federal, decretos, resoluções, portarias, tudo que é norma no país faz parte da tela. Só a Constituição é a moldura. O professor continua sem entender. Incrível, bacana, que bonito. Continua sem entender. Calma. Vamos pegar um exemplo. Vamos escolher um aqui, sei lá, distribuição de competências, pronto. Artigo 2º da Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. É a redação do artigo 2º da Constituição, que se não está, deveria estar nas suas mãos neste momento. Pausa a aula e procura a Constituição aí, cara. Ah, eu não tenho, não comprei. Abre no Google, joga lá, ó, Constituição Federal Brasileira, vigente. Pronto. Você não põe tudo não. Põe a Constituição Federal. Primeiro link, site do Planalto, oficial. Pronto. Aplicativo aí de celular, ó, Vadimeco, Constituição em PDF, enfim. Você tem várias formas de ter a Constituição. O artigo 2º diz que são poderes, aqui, ó, são poderes o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Artigo 2º da Constituição Federal. Artigo 2º da Constituição. Imagine, atenção aqui, imagine que uma lei do estado de Goiás, uma lei estadual, uma lei do estado de Goiás, diga o seguinte, artigo 1º, a partir de hoje, o estado de Goiás não possui mais poder legislativo. Artigo 2º, no estado de Goiás, judiciário e executivo conjuntamente vão criar as leis. Artigo 3º, e por aí vai. O que essa lei está fazendo? Abolindo o poder legislativo de um estado. E dizendo que naquele estado só vai existir executivo e judiciário. Mas eu te pergunto, o que é que a Constituição diz? Ela disse que os poderes são 3, executivo, legislativo e judiciário. Ela disse, caso os estados queiram, eles podem extinguir um dos poderes. Ela diz isso? Não diz. A Constituição não deu poder aos estados para extinguirem outros poderes. Pelo contrário, se dentro de um estado, um poder afronta o outro, isso eventualmente pode caber até intervenção federal, artigo 34 da Constituição. Então veja que não tem previsão para extinguir um poder. Essa lei do estado de Goiás vai ser chamada de lei inconstitucional. Vai passar no jornal dizendo que Goiás criou uma lei inconstitucional. Olha só. Por que inconstitucional? Porque viola a moldura. Extrapola os limites que a Constituição fixou. O Kelsen disse que Constituição é uma moldura porque a moldura estabelece os limites da tela. Daqui você não pode passar a tela. Daqui você não passa. Kelsen usou essa metáfora, essa comparação. Constituição serve como se fosse uma moldura. O que ele quer dizer? Da moldura não passa, é o limite da tela. Se uma lei de Goiás disser que ó, lei, nosso exemplo aqui de Goiás, disser que a partir de hoje não existe mais poder judiciário, essa lei está dizendo mais do que a Constituição. E pior, está dizendo o oposto do que a Constituição diz. Está violando, portanto, a Constituição, está violando a moldura. Essa lei não pode existir, essa lei é inconstitucional, porque viola a moldura. Vamos pegar outro exemplo. Se você pega aqui distribuição de competências, artigos 21 e 22, neles encontramos as competências privativas, exclusivas e privativas da União. Lá diz, por exemplo, que compete à União legislar sobre guerra.
Lá diz também que compete ao governo federal decretar guerra. Então, veja bem, 21 e 22 diz uma porrada de coisas, são 2 artigos enormes. Mas entre essas muitas coisas que eles dizem, nós encontramos as seguintes informações. É só a União, é só o governo federal que pode tratar sobre guerra, criar lei sobre guerra e decretar guerra. Tranquilo. Pensa comigo. Uma lei do município de Guarulhos, uma lei municipal, uma lei de Guarulhos, artigo 1º. A partir de hoje, Guarulhos tem competência para legislar sobre guerra no seu entorno. Começa a loucura aí, guerra no seu entorno. Artigo 2º. O município de Guarulhos pode decretar guerra. Artigo 3º. Decreta-se desde já guerra ao município de Campinas. Que? Uma lei municipal regulando sobre guerra, uma lei municipal decretando, município decretando guerra, isso pode, cara? Isso, responde em casa para mim em voz alta, pode isso sim ou não? Não. Essa lei está dizendo diferente do que a Constituição disse. Se está dizendo diferente do que a Constituição disse, está violando a moldura. Se está violando a moldura, eu tenho novamente uma lei inconstitucional. Essa lei vai ser anulada, vai ser invalidada, vai surtir efeito nenhum por violar a Constituição Federal. Perfeito? Entende agora porque o Kelvin falou que é uma moldura? Porque traz os limites. Não é possível nenhuma norma no país contrariar a Constituição. Não pode nenhuma norma no país dizer além do que foi dito pela Constituição, extrapolar o que foi dito pela Constituição. Perfeito? Compreende? Essa é a ideia de moldura. Então, para fixar, Constituição é norma, é a norma superior, é a norma máxima. No Brasil, a hierarquia é essa, no topo da pirâmide. Pirâmide que também tratada por Kelsen. Constituição Federal. Abaixo dela, com menor força um pouco, lei. A lei. Abaixo da lei, normas chamadas infralegais ou secundárias, decretos, portarias, resoluções. Então, a hierarquia das normas no Brasil é assim. Eu tenho atos infralegais, atos normativos secundários, decretos, portarias, resoluções, que devem obediência à lei. E tem as leis que devem obediência à Constituição. A Constituição está acima de todas as normas. Lei está acima dos atos infralegais. Constituição está acima de todo mundo. Todos eles. Beleza? Tranquilo? Norma superior de qualquer ordenamento jurídico. Isso é uma Constituição. Que tem diversas preocupações. O seu conteúdo regula o Estado, distribui competência, separa poderes e, principalmente, limita os poderes do Estado. A principal preocupação de toda e qualquer Constituição, pelo menos em regra, é limitar aquela força toda que o Estado teve no passado, em que ele podia tudo contra qualquer um. Agora não é mais assim. Tem limites. E esse limite está na Constituição. Está na Constituição. Então, limitar os poderes do Estado é a principal preocupação da Constituição. E isso vem com esse nome. A limitação aos poderes do Estado vem dentro do grupo chamado direitos fundamentais. É um conjunto mínimo de direitos aos quais até o Estado tem que respeitar. Quando criamos direitos fundamentais, dizemos o seguinte: Estado, poder público, você é o todo-poderoso, você é o bambambam, o cara que manda e desmanda. Tudo bem, respeito, concordo, aceito. Para melhor convivência com meus pares, eu vou aceitar que exista alguém acima de todos nós. Beleza, é um contrato social, fictício, abstrato. A gente vai aceitar para conviver melhor, que você, que está acima de nós, resolva as coisas por aqui. Tudo bem, vamos aceitar. Mas você já pôde tudo no passado. Hoje, não mais.
Você continua o Todo-Poderoso, mas você não pode tudo. Essa é a grande preocupação da Constituição. E essa preocupação vem escrita dentro do grupo Direitos Fundamentais. É traçar uma linha no chão e dizer, Estado, daqui você não passa. Você pode muita coisa, mas daqui você não passa. Aqui dentro desse quadradinho, eu vou criar um conjunto de direitos mínimos que até você, Estado Todo-Poderoso, tem que respeitar. Até você, Estado Todo-Poderoso, tem que se submeter, tem que proteger. São direitos meus que eu posso usar contra você, Estado. É um conjunto mínimo, é um pequeno grupo de direitos que nós vamos chamar de direitos fundamentais. São direitos fundamentais da sociedade. Beleza? Talvez seja a grande preocupação, ou seja, talvez o principal conjunto de direitos ou conjunto de normas dentro da nossa Constituição. É o grupo chamado Direitos Fundamentais, que vai do 5º até o 17. Por enquanto, a parte introdutória é isso. A partir do próximo bloco, veremos com mais aprofundamento partes mais específicas. E a partir do próximo bloco, a gente vai filtrar com muito zelo, com muita atenção, aquilo que sempre é cobrado em prova. Então a gente vai passar a preencher quadros e quadros aqui sobre os conteúdos que são abordados em prova, porque essa é a finalidade do curso, é que você seja aprovado no seu concurso, beleza? Então essa parte introdutória para você não ficar perdido. Aqui já teve uma outra coisa que a prova pode perguntar, meio pincelada, mas daqui para frente a gente vai apontar especificamente como e o que a prova pergunta durante todo o curso, tá bom? Essa parte da moldura aqui, você copia se quiser, parte introdutória, conceitual, você precisa ter entendido esse bloco, entendido. Daqui para frente você vai precisar entender e, se possível, memorizar. Muito obrigado, eu volto já com mais direito constitucional.